boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e agradecemos a presença de todos que estão assistindo. Meu nome é Lucas Louro, eu trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na Meta Agro e estamos fazendo essa temporada de live em parceria com a Sementes Butiá. Hoje, em especial, falaremos com o João Francisco, ele que é LTC da Sementes Butiá para os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Isso eu vou deixar aqui, que o João fale um pouco mais toda a região de atuação dele, um pouco da carreira dele, e aí a gente já conversa, inicia nosso bate-papo. João, então, peço que você se apresente e daí a gente começa a falar sobre o mercado de semente na região. Show de bola. Bom, pessoal, boa noite. Como o Lucas me apresentou, ele me chama João, né? Primeiro eu queria agradecer o Lucas pela oportunidade aí de a gente conversar, trocar informações, né? Um bate-papo bem produtivo. E um breve histórico aí sobre mim, né? Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, sou sul-mato-grossense, sou formado em engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá, no campus de Umuarama. Quando me formei, trabalhei um tempo na GDM, então na época pela marca Brasmax, atuando no setor comercial no Mato Grosso do Sul. Fiquei um tempo na Brasmax e foi lá que eu conheci a Sementes Butiá. Até então, ali que abriu as portas pro mercado de soja, o trabalho em si, né? Porque a faculdade você vê tudo, né? Então ali você já começa a se direcionar. E de lá até hoje a gente está completando aí já 7 anos de trabalho, então já estou 7 anos no time comercial da Sementes Butiá, aprendendo, né? A cada dia aprendendo coisa nova. Nesses 7 anos aí eu vejo a empresa evoluiu muito, sabe? A empresa evoluiu muito, tanto na parte tecnológica, investimentos, né? Você pegou uma parte disso aí quando a gente estava na empresa, né? Você colega. A empresa evoluiu bastante. Hoje a gente vê assim como a Sementes Butiá realmente é um time, né? O comercial tem um contato muito bom com a produção, com o beneficiamento, com o pessoal do DTEC, sabe realmente. Sim, isso aí, João. Então você Tá me é ouvindo bem? do Massudo. Eu sim, só cortou um pouquinho o áudio. Agora tá, acho que travou teu. Não sei se é a minha ou é a tua internet. Pessoal, acho que não. Acho que travou a tua internet, João. Acho que é a tua. Deixa eu ver aqui. Acho que agora voltou, João. Vamos ver. Opa, voltou. Não sei se foi a minha ou foi a sua aí, mas Não, travou, mas agora que vai. Aqui tá. Eu tô escutando bem você. Aqui tá certo. tô te ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Tá, beleza, então. Então, eu estava comentando, estava se apresentando, né? Você comentou que já fazem 7 anos que você está trabalhando no Sementes Butiá. E como a gente comentou também, a evolução que teve tanto parte técnica, parte comercial e questão de volume, questão de beneficiamento. A gente conversou segunda-feira com o Luiz, né? O Luiz Girardi, questão da UBS, que está com se não há mais, uma das mais tecnológicas do país, se não do mundo, para a questão de beneficiamentos, né? Então toda a parte diminui a perda, o descarte de semente diminui bastante, aumenta a qualidade, aumenta a uniformidade, tudo isso vai fazer com que o produtor lá na frente produza mais, né? Então você ali, a gente pode falar um pouco de como é essa aceitação de semente certificada,
na região, o pessoal, como o pessoal ali no Sudeste, Sudeste, Centro-Oeste, vê a semente aqui do Rio Grande do Sul, da Butiá. Então, como é que está sendo esse trabalho, que querendo ou não, né, João, você faz também um trabalho comercial, mas faz um trabalho grande de desenvolvimento, junto, em conjunto, e abrindo canais, abrindo revendas, né, e também você trabalha direto com produtores. Então, comentar um pouco sobre isso, João, para o pessoal entender como é que funciona esse mercado de semente ali num geral, assim, nesses estados. E comentar também um pouco nos estados que você atua, que é a Sementes Butiá atua ali no... Sim, sim. Bom, pessoal, nos estados ali que o Lucas comentou, né? Se pegar Mato Grosso do Sul, pegar Paraná e São Paulo, é um mercado um pouco diferente entre os três estados. Se tu pegar o Mato Grosso do Sul em si, ele tem uma aceitação, uma procura muito maior por semente do Certo. Sul. Então, assim, a Butiá tem unidade de produção, né? No Paraná, tem, em São Paulo também. E até dentro da mesma marca, né? Eu tenho clientes que preferem do Rio Grande do Sul. Então, existe isso, existe uma valorização diferente, o produtor, ele te valoriza mais por ser um produto do Rio Grande do Sul, sabe? Já o Paraná é um mercado um pouco diferente, tem grandes produtores de semente, tem muito agricultor, que ele é um cooperado, que ele já produz semente há bastante tempo, então eu não vejo tanta diferenciação, Uhum. sabe? E o mercado de São Paulo também é um pouco mais parecido com o mercado do Paraná. Não tem tanta diferença assim com o local de produção, desde que tu entregue a qualidade, né, que você prometeu, que você vendeu, né, na hora da venda ali, você prometeu, padrão seu, não importa de onde Sim. venha, sabe? Já no Mato Grosso do Sul, se você garante ali uma germinação acima de 90, um vigor acima de 85, ele ainda prefere Rio Grande do Sul, sabe? Mesmo tu garantindo esse padrão. Sim, sim. Isso é uma questão cultural. E questão, João, da adesão. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul ainda é uma questão que, no meu ponto de vista, tem que melhorar muito a adoção de semente certificada, semente com uma qualidade que vai entregar lá na frente, na colheita, uma produtividade maior. Então, isso já vem, né? O pessoal das empresas, obtentoras, aí estava o Felipe Tadomar também. As empresas vêm trabalhando muito forte em cima disso, em divulgação, em mostrar resultado. A Butiá até tem aquele projeto lado a lado, né? A gente fez aqui em Birubá, fez lá em Quevedo algumas áreas, mostrando que plantando a semente certificada com TSI ao lado da semente do produtor, mesmo sendo uma semente boa, consegue agregar, né? Ela agrega um valor a mais, uma produtividade a mais no final. Isso tudo vem desde a questão da produção de semente, que o time do Aécio todo faz o controle, inspeções, vistorias, o pessoal do BS, nessa questão de padronização da semente e beneficiamento, porque, como a gente comentou segunda com o Luiz, é um processo muito criterioso, muito bem planejado para no final entregar a semente com qualidade. Então aqui está aumentando a adoção por semente certificada, mas ainda tem um grande caminho a percorrer. Como é que é nesses estados? O pessoal tem também essa cultura de salvar semente, ou o pessoal já está um pouco mais tecnificado, já, já tem essa adesão maior por semente certificada? Sim. Tem uma adesão bem considerável, sabe, bem maior. É um cenário totalmente diferente ali do Rio Grande do Sul. Eu te digo que, pegando esses três estados aí, mais ou menos 90, 95% da semente é Perfeito. certificada. E esses 5% ali é a semente que é salva legal, Sim. né? Então, conheço produtores que fazem o recolhimento do royalties e tudo mais. Sempre tem aqueles aventureiros, né, que querem salvar, querem, eu sei de casos de pirataria e tudo mais, mas assim, não é um negócio tão expressivo, na maioria das vezes dá errado, Sim. sabe? Por questão de qualidade, ele perde a semente lá próximo do plantio, tem que sair comprar, já não acha o material que ele queria, Sim. sabe? Então, existe. E outro ponto que eu vejo, assim, pegando o mercado ali de Mato Grosso do Sul, São Paulo também, mais um pouco acentuado, é a valorização do cliente, do agricultor, com a questão de genética. Então, o produtor vê o incremento de produtividade que ele teve, ele entende essa questão, que a semente tem um valor agregado, né? Não é um custo, é um valor, É é um investimento. custo-benefício, né? Que vai te entregar, é um investimento. Então, é por isso que eu falo que é um mercado um pouco diferente, né? Aí no Rio Grande do Sul, mais ou menos metade do mercado
é semente Sim, salva, né? sim. É o que eu converso com o Romero, com o pessoal aí. Sim. Né? Então aqui muda bem o cenário, sabe? Perfeito. E essa questão, então, questão de produtividade, sim, João, como é que você tem visto? Claro, esse ano é um ano que aqui no sul faltou muita chuva, acredito que lá as condições climáticas foram melhores, mas assim, um ano normal aqui no sul e no Paraná, São Paulo, a produtividade é superior ao Rio Grande do Sul, é inferior, e também tem essa variação muito grande que aqui no sul existe entre uma, digamos, entre uma fazenda e outra. Então, a mesma região, uma fazenda vai colher seus 65, 70, outra fazenda vai colher seus 50, 55. Isso aqui acontece muito. A questão de investimento, estrutura, a semente, fertilizante, toda essa parte. Lá também acontece essas variações maiores em produtividade, ou lá é tudo mais, é um padrão maior, assim, o pessoal segue, tipo, a grande maioria dos agricultores segue essa linha. Como você comentou, de semente, 90% faz uso de semente certificada. E a questão dos outros investimentos, assim, o pessoal tende a investir mais ou como é que funciona essa parte, João? Sim, sim, tende a investir mais. Eu vejo que essa discrepância que tem aí, pegando o Rio Grande do Sul, o cara colher 80, o vizinho dele 50, aqui existe, mas muito Uhum. menor, sabe? Então, você vê 80, o cara colheu 75, às vezes vai ver um ponto de fósforo usou um pouco Sim, menos, uma variedade diferente, sabe? certo. Mas eu vejo que o produtor está investindo muito, muito em tecnologia, em plantabilidade. Mudou-se um pouco o foco, né? O pessoal está bem focado em plantabilidade. Você pega Mato Grosso do Sul, por isso, assim, máquinas um pouco maiores e tudo mais. E aí vem o ponto da qualidade, né? Então, assim, o produtor está reduzindo a população, ele está vendo que uma população mais ajustada ali, ele está tendo um rendimento bom. E aí, se ele, vamos dizer, planta na condição ideal, numa janela ideal, ele quer largar 10 sementes por metro, e ele quer que esteja 9, 9,5, 10, vamos dizer assim, de plantas estabelecidas, né? Eu vejo assim, Mato Grosso do Sul e São Paulo, um mercado bem parecido nesse sentido, sabe? De alto investimento. O cara, tudo que ele vê, ele trata como investimento, ele quer testar na sua propriedade, ele quer agregar um saco a mais em Sim, produtividade, 2 sacos, 3 sacos, né? Já o mercado do Paraná é um mercado um pouco mais tradicional. Então, assim, o clima, eu vejo que o clima ajuda muito o Paraná, sabe, a manter uma média boa de produtividade, mas aonde eu rodo no Paraná, eu, assim, na média, eu vejo um pouco mais de erro, sabe, na questão operacional, na questão de qualidade, de produto, de aplicação, no geral, sim, sabe? Esse é o cenário que eu vejo, sim. sabe? E As médias, assim, vêm aumentando muito bem, pega um ano ruim, mesmo com um ano ruim, você já vê que tem um incremento de produtividade em relação a 2001, 2002, né? Então, tem uma evolução bem grande nesse sim. sentido. E questão, João, falar um pouco da questão de cultivares. O pessoal, ele, por exemplo, vai ter um lançamento, né? Então, você trabalha também em fase de campo, em revendas, né? Em empresas parceiras. Então, vai ter os lançamentos, por exemplo, para a próxima safra, que é 23, 24. Como é que é a adesão dos produtores? Eles sempre estão, já no primeiro ano, já testam uma parte da área, ou esperam mais se consolidar para ver mais resultado? Como é que eles têm essa questão de adesão a novas cultivares? Como você comentou antes, eles são muito adeptos a novas tecnologias, mas e essa questão de novas cultivares? Então, por exemplo, a empresa lançou uma nova cultivar, não, o produtor vai lá, não, eu quero plantar tantos por cento da área, eu quero testar. Eles participam bastante também desses eventos de campo. Como é que funciona essa questão ali, João? Sim, participa bastante de campo, busca, né, a tecnologia, e o produtor, ele é muito curioso. E existe aquele produtor que ele é curioso, mas ele quer deixar para o vizinho dele testar, né? Ele quer passar por 2, 3 anos, usar alguém para testar. E se você pegar Mato Grosso do Sul, já é um produtor que ele quer testar na área dele. Verdade. Então, se ele viu que uma parcela foi boa, que um dia de campo o material estava bem, claro que ele não vai pegar só uma opinião, né? Mas ele foi em 4, 5 dias de campo, pegou o resultado de uma consultoria e ele vai plantar o material, Sim, sabe? Ele é adepto a novas tecnologias, a novas cultivares, né? Então, você vê que assim, o mercado é bem dinâmico.
Você pega, às vezes, 2, 3 safras, a cultivar mais plantada já pode inverter, ser outra cultivar, né? Certo. E isso, que nem você comentou, mais o Mato Grosso do Sul, essa questão da adesão mais de primeira. E questão Sim. assim também de comercialização da semente. Há muita diferença entre os estados, João. Por exemplo, o Mato Grosso é o primeiro que compra, depois, vamos dizer, São Paulo, Paraná, ou o pessoal, assim, eles tendem a comprar mais antecipadamente a semente ou compram mais tipo, antes do plantio? Sim. O Mato Grosso do Sul tem a tradição de comprar antes, sabe? O produtor sai buscar os materiais antes, então tem essa tradição. Nos últimos 2 anos, com esse problema de semente que teve, né, o Rio Grande do Sul vem sofrendo, ano passado muito mais, e mudou um pouco o cenário. O produtor vem buscar semente cedo. Então ele quer cedo para garantir o material que ele optou por plantar, por comprar. Mas assim, se tu pegar na média histórica, desde quando eu estou na empresa, o Mato Grosso do Sul, o mercado gira, o maior volume de negócios é no mês de abril. Então, 10 até o final de abril ali, o produtor já determinou. Por quê? Aí ele já define, ele já tem os seus resultados, né, de produtividade das suas áreas, já plantou seu milho safrinha, então agora é uma hora que ele está mais tranquilo, ele vai sentar para negociar as suas sementes, sabe? Aí se você migrar para São Paulo, já é um mercado um pouco mais do tarde, sabe? O produtor ali é muito diversificado as culturas, então o produtor sai de uma cultura, já está em outra, já está sempre com a cabeça quente. Às vezes ele faz uma reserva, mas depois pode mudar muita coisa, sabe? E geralmente roda um pouco mais tarde. E o Paraná, pegando ali os Campos Gerais do Paraná, é um pouco mais... Você pega ali o Campos Gerais do Paraná, o ano passado eu vendi semente até em novembro, para tu ter ideia. Novembro no Mato Grosso do Sul, o pessoal já estava perguntando alguma coisa já para a próxima safra, né? Então, existe essa diferença. E ali no Mato Grosso do Sul, então, o pessoal agora já colheu tudo, já finalizou praticamente a colheita. E, assim, quando que é a época normal de plantio deles, João? Vamos pensar, falar em primeiro Mato Grosso do Sul, depois São Paulo, depois Paraná. Pensando em Mato Grosso do Sul, quando que é a época normal de plantio deles, e quando que eles iniciam, né? Sempre tem aqueles que plantam mais cedo. E questão um pouco de ciclo de cultivares, que o pessoal mais adota lá, e quando é que é a colheita. E também o que eles fazem de entre safra ou de safra, não sei se lá não é inverno, né, mas na outra safra, vocês fazem 2 safras e meia, 3 safras por ano. Sim. O Mato Grosso do Sul, a tradição, né, o produtor busca semear em setembro. Então ele começa ali, abriu o vazio sanitário dia 15, muitas vezes ele já começa a semear dia 12, 13, né, desde que tem uma condição, né? Condição de umidade no solo, assim, atendo vários clientes que ele fala, eu só largo o plantio a hora que eu tenho 100 milímetros de acumulado. Então, mas o planejamento dele é começar em setembro. Eu digo assim, correr um ano bem, um ano normal de chuvas, dia 15 de outubro ali, 20 de outubro já está na finaleira dos plantios. Já está bem adiantado, sabe? E aí, se você migrar para São Paulo, às vezes ali dia 5, 10 de outubro é o começo do plantio. E aí, se você pegar para a área de reforma de cana, a região mais quente, às vezes o produtor vai definir a sua área já bem tarde. Então, às vezes, vai liberar a área para ele plantar em novembro. Então, assim, existe essa diferença. E o Paraná, né, o vazio, ele permite o plantio um pouco mais tarde, né, só no começo de outubro, que é a época que o pessoal busca. Pega a região mais baixa do Paraná, né, solo já está um pouco mais quente. E os Campos Gerais, né, que tende muito para o Rio Grande do Sul, né, você pega a 104, né, a mesma micro-região que pega vocês aí no Rio Grande do Sul, já é um plantio um pouco mais tarde. Então, ali se estende outubro, novembro, dezembro, né? Até eu fiz um dia de campo essa semana ali, que o plantio foi dia 6 de dezembro, para tu ter ideia. Certo. Então, existe bem essa diferença. E a questão, então, de cultivares de ciclo, que lá no Mato Grosso, eles tendem, então, a partir do dia 15 de novembro, está aberto o vazio sanitário. A partir... setembro. Isso, 15 de setembro. Isso, 15 de setembro. Então, a partir de 15 de setembro, está liberado para plantar. O que eles têm antes? Antes, milho. Sempre milho safrinha. Tem uma área de trigo, assim, uma pequena área de trigo na região um pouco mais alta, né? Altitude mais elevada. Mas, não, assim, pequena área, sabe? Sorgo vem entrando numa proporção bem boa. Mas o Mato Grosso do Sul, basicamente, é soja e milho. Soja e milho, sabe? Não existe
uma rotação de sim. cultura, sabe? Lá tu anda, às vezes tu roda 500, 600 quilômetros no verão, você não vê uma lavoura de milho, sabe? Não Só tem. soja. Então, Isso. E o ciclo que o pessoal busca é geralmente assim na faixa de um 6,4 de GMR, um ciclo bem adaptado ao Mato Grosso do Sul, né? Tendendo para um mais tardio ali, um 6,6, um 6,8, um 7,0, algumas áreas, né? E o mais precoce para um plantio ali de outubro, talvez um 5,9, um 6,0 já seria o limitante, sabe? é, Menos que isso, o produtor não se aventura, certo. sabe? Então, João, eles plantam 15 de setembro e o milho, no caso, é antes ou é depois? Depois? Depois, Depois. Então, depois na então eles safra. sempre tentam plantar mais cedo, colhe cedo, né? Então eles vão colher, plantando 15 de setembro, vão colher comecinho de janeiro, por ali? Isso, de 10, 15 de janeiro ali em diante, ele já está colhendo e já está com milho safrinha Certo. plantando E atrás. daí depois ele colhe milho safrinho, fica em pousio essa área até entrar o soja de novo. Fica em pousio. Aí muitas vezes o cara vai fazer um manejo, vai fazer uma descompactação, uma calagem, uma gessagem, né? Então entra, ou às vezes ele tem problema com folha larga, já entra com manejo de herbicida, mas a maioria das áreas é dessa forma que funciona o manejo, Perfeito, sabe? Soja perfeito, e milho perfeito. Então soja, colheu soja, entra com milho. Você comentou, João, questão safrinha. de folha larga, assim, só um geral, como é que está sendo ali na região, aqui no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, bastante problemas, uma safra aumentando mais, metade sul, mas também subindo já para a região mais norte, questão de caruru, vem sendo uma planta daninha de difícil controle, que ela tem um hábito de crescimento que é o metabolismo C4, ela cresce muito, então está sendo um desafio o controle. E buva já há vários anos, mas a questão do caru está aumentando bastante. Como é ali questão São Paulo, Paraná e Mato Grosso, essa questão de planta daninha? Olha, eu vejo assim, hoje, de modo geral, aqui é onde vejo mais problema é Buva. buva, né? Uva, trapoeraba, tem bastante problema. Mato Grosso do Sul, eu ainda não vi o caruru gigante, sabe? No norte do Paraná, eu já vi nessa safra problema com o caruru gigante. O produtor viu, já ficou assustado, já levantou aquele Sim, alerta, sabe? Mas, de modo geral, Paraná e Mato Grosso do Sul é muito problema com certo. buva. São Paulo também existe problema, só que São Paulo, como tem uma rotatividade maior de cultura, aí muda o princípio Sim, ativo, o cara faz um manejo no inverno, então, assim, é um pouco mais controlada essa sim. questão, sabe? Aqui vai. E agora também já. Depois nós continuamos falando de São Paulo e Paraná, mas já que estamos no assunto, como o pessoal tem visto e essa chegada das novas biotecnologias para o manejo de plantas daninhas com herbicidas, tanto de camba quanto o 2,4-D e o glufosinato. O pessoal tem produtores que estão vindo buscar essa tecnologia, que tem problema, ou o pessoal aqui também, digamos, 99% dos produtores buscam, 90% dos produtores buscam a cultivar por produtividade. E esse é o intuito, né, de todas as empresas de melhoramento obtentoras trazer materiais mais produtivos. Mas algumas exceções, alguns produtores, não, eu tenho um problema específico com a planta daninha, eu vou usar a tecnologia, a biotecnologia, para conseguir ter mais uma ferramenta, mais um herbicida para manejar a planta daninha. Ali na tua região de atuação, João, o pessoal já tem buscado também essas biotecnologias para melhorar e facilitar o manejo das plantas daninhas? Eu tenho visto muito pouco a campo ele buscar essa biotecnologia pensando no herbicida, sabe? Vejo pouco, vejo produtor migrando, utilizando muito mais um pré-emergente, Perfeito. um produto nesse sentido, sabe? Do que pensar no manejo com um herbicida, né? No pós, no pré-plantio ali, depende da tecnologia, né? O que eu vejo o produtor migrar muito para essas novas biotecnologias é o teto Perfeito. produtivo, né? Vem se destacando aqui na região pelo teto produtivo e a questão de lagarta, né? Então, um controle melhor, né, na questão da lagarta, porque são áreas maiores, muitas vezes dificulta a aplicação, né? Então, assim, você pega até a própria entrada da Sim, Impro, né, no Mato Grosso do Sul, foi muito rápido, né? sim, sim. Ali, então, até esse dia eu fiz a live com tanto do pessoal da Enlist quanto do 2X, e o pessoal falou que o pessoal busca essa questão de proteção para lagarta. Aqui no sul, por exemplo, esse ano a pressão, a incidência foi muito baixa.
né, um ano mais seco. Mas é interessante esse teu relato, que lá o pessoal busca bastante em relação a ter essa proteção contra a lagarta. E assim, você tem visto, João, lado a lado entre cultivares, ela tem uma com a tecnologia iPro, no caso, e com essas novas biotecnologias. Há um incremento grande de tipo supressão de lagartas? Sim, não, É. sem dúvida. O produtor que fez um lado a lado, que fez eu apresentei dia de campo, né, que foi feito assim no manejo do agricultor. Muitas vezes o cara não fez uma aplicação para lagarta, Específica? né? E realmente dá a diferença, sabe? Dá a diferença. Isso aí é nítido a diferença no controle de lagartas. E, em primeiro lugar, eu vejo que é o potencial produtivo, né? Sim, sim. Arquitetura de planta, vem, é um produto mais, é um produto diferenciado, Sem né? dúvida, sem dúvida. É, isso aqui, Como um aqui todo. também o pessoal já está sendo colhido algumas áreas e com certeza vai agregar, né? Eu acredito que aqui vai ainda as duas safras aí pro pessoal se sentir bem confortável e ter cultivares mais com tipo, mais resultados, mais safras uh, produzindo bem, porque quando foi lançado a Pro também veio cultivares, né? Então alguma cultivar aérea produzia mais, um ano uma produzia mais, uma área uma produzia mais, outra área outra. Então agora também, eu acredito que vai ser, mas já a questão, a quantidade, o número de cultivares que chega agora para essa safra que está tipo em multiplicação de semente que vem para o produtor agora na 23, 24 é muito grande. E também cultivares mais adaptadas. Eu digo no sentido de local, solo, época de plantio. Então, o número de cultivares, a oferta é muito maior. Então, o produtor já tem uma situação X de solo, de época de plantio, vai ter uma cultivar que vai se sair muito bem nessa condição. Então, isso eu vejo que também que vai ter uma adesão muito grande dessas biotecnologias agora, essa safra e na próxima, cada vez vai aumentar mais. E, como a gente comentou, né, João, é teto produtivo, cada vez mais o produtor está investindo, está melhorando a questão de solo, está melhorando a questão de plantabilidade, um ponto-chave, né, João? Porque, bem como você comentou, falar em plantio com 10 plantas, você tem que ter uma distribuição muito uniforme e não pode falhar uma planta, porque se falhar uma planta em 10 é 10%. É muito diferente do que você plantar com 18, 16 ou mais tempo atrás com 20, 25 plantas, né? Então, essa questão cada vez mais, até esse dia atrás eu estava fazendo uma conta e conversando, o valor que é uma semente. Uma semente, ela agora, ela vale muito mais e ela vai entregar muito mais. Até eu tive uma live que eu fiz, acho que se não me engano foi com o Everton, foi, cada vez mais está aparecendo com milho, né? Porque o milho também é uma população mais baixa de plantas, o pessoal tende a ter um cuidado maior com plantabilidade. E é interessante essa parte que você comentou, João, lá do Mato Grosso, que eles cuidam muito. Então lá eles têm o milho, né? Eles já plantam milho, então eles já vêm trazendo essa questão, essa cultura do milho para soja para melhorar ainda mais a questão de plantabilidade. E outra questão, João, você comentou também dos pré-emergentes. O pessoal também está aumentando a utilização ali na tua área, tua região? Sim, o pessoal vem utilizando. Eu vejo também que essa utilização maior é pela falta de disponibilidade dos produtos hoje para usar nessas biotecnologias, né? Então, o produtor até tem curiosidade, quer fazer na área, mas não existe essa disponibilidade no amplo Sim. mercado, vamos dizer assim, um volume tão significativo, né? E essa questão da qualidade de semente que você falou de 10 ali, eu costumo bater muito em cima disso, por quê? Depende um pouco de região, mas se você pegar no Paraná, tem uma região do Paraná que o produtor larga lá, um exemplo, 10 Uhum. sementes. Depois ele vai avaliar, ficou com 8, né? Não ficou ruim. Mas se tivesse ficado com 9, seria Sim. melhor ainda, né? E de 8 para 9 é aquela questão, é 10% do que ele comprou, ele está jogando fora, Sim. né? Eu vejo que as cultivares estão respondendo muito bem à baixa população, só que ainda existe o produtor que quer comprar semente para largar, largo 13, 14, 15 sementes, Sim. sabe? Sim. Então, tem isso, né? O mercado da região quente, pega M2, já valoriza muito mais, sabe? O cara vai lá, o cara
ele te cobra o sim, compromisso, sabe? sim. E ter a qualidade é bem o que você falou, sabe? O cara larga 10, ele quer de 9 para cima, 9 plantas para Certo, cima. certo. E isso aqui também, e as cultivares, né, João? Os cultivares em si, os últimos lançamentos são poucos cultivares que a gente vai falar em mais de 13, 14 grãos finais, pensando em espaçamento de 45. Lá também o pessoal utiliza 45 centímetros ou é 50, ou qual que é o espaçamento normal, assim, no geral? De modo geral, assim, a grande maioria é 50. 50 50 centímetros, certo? centímetros. 20 mil metros lineares. É, Certo, isso aí. Porque daí ele já faz o milho, né? Ele já trabalha o milho nesse mesmo sim. espaçamento, então não precisa mexer no equipamento, né? Mas é a grande maioria. Eu tenho um cliente que trabalha com Sim. 60. Ele é o único que na hora de você fazer a conta da plantabilidade ali, se você não atentar, você Sim, erra, sim, né? Mas sim. é a grande maioria. A mesma coisa aqui. Aqui a maioria, 90% trabalha com 45 e alguns com 50. Então, algum outro Sim, também com menos disso, mas daí é questão de minoria. E aí você pensar sim, em 10 plantas em espaçamento de 50 são 200 mil plantas por, por hectare, né? E vamos pensar no milho de pivô, o pessoal trabalha com quase 100 mil plantas. Então, 90 mil plantas aqui no sul. Então, quando vê, você está colocando só o dobro de semente de soja de milho. Uma vez era 5 vezes mais semente de soja. Então, essa questão, né, João? sim, Cada vez mais o pessoal, uh, as empresas, né, estão trazendo cultivares que têm esse potencial de engalhamento, essa arquitetura diferenciada, e faz com que tenha que ser ajustada a população. Então, até eu fiz, quando eu falei fiz uma live com o Everton, da Monsoy, ele falou e eles têm vários testes que eles fizeram que como interfere a questão da população. Eles têm recomendação, vamos dizer, por exemplo, no cultivar X, 10 plantas. Então, se é 10, é 10. Se vai colocar 12 ou 13, ela vai perder potencial. Além de o produtor estar gastando mais em semente. Então, a gente vai pensar, é para ser 10. Ah, não, vou largar 13. Então, está gastando 30% a mais. É um valor e produzindo menos. Então, essa é a questão da recomendação. Que nem eu sempre comento, sempre falo, as empresas elas fazem testes, elas validam isso em vários ambientes, durante vários anos, várias épocas de semeadura, para ter a melhor recomendação. Então, se a empresa, né, a gente fala, se a empresa, a obtentora, recomendar 10 plantas, é porque é com essa população que a cultivar vai entregar o máximo potencial produtivo. E você comentou também, João, questão de ciclo, né? Que o pessoal trabalha um 6,4 em média, indo a 7 e 5,9. Seria mais ou menos que nem aqui no Sul, o pessoal trabalha em média um 5,7, 5,8, uma bem precoce 5 e uma tardia 6,1, até, quem sabe, aqui, pensando mais na parte norte do estado, um 6,1, 6,1 seria quase um limite, mas pensando em sul do estado, o pessoal já vai quase nessa mesma linha, né? Não chega a 7, mas um 6,6, 6,6, um 6,4. A gente tem o 64, 63, lá até hoje estava olhando, que é um material que tem um ciclo mais longo, né, para nossa região, mas se comportando muito bem após um período de seca, por ser um material mais longo. Então, isso também é interessante, essa questão de ter toda essa flexibilidade. E em São Paulo, João, em São Paulo, o pessoal vai com cultivares desse mesmo ciclo ou cultivares um pouco mais precoces já? sim. São Paulo tem uma diferença bem grande de Uhum. ciclo, sabe? Muito maior do que no Mato Sim, Grosso do Sul. Você pega a região sul de São Paulo, que é a macro 1 ainda, né? Pega uma parte ali da macro 1, 900 metros de altitude, área de alta fertilidade. Então, o produtor busca ali 5,5, 5,8, 5,9, sabe? É o maior share de mercado. E aí tem região baixa, região mais quente, 300, 400 metros de altitude, terras mais mistas, né? Solo mais uhum. arenoso, temperatura. E aí o cara já migra de um 6,7, 7,0, sabe? Então, eu vejo o mercado de São Paulo dividido assim, entre 5,8 e 6,7. Mais ou Certo. menos o maior volume. Depois tem aquele meio ali que é na transição, né? De região que tem entre esses Sim, 6,4, né? sim, Então interessante. eu tenho clientes, por exemplo, em São Paulo, que o cara tem lá no sul de São Paulo uma cultivar Uhum. 5,5
E ele tem lá no Oeste, o mesmo agricultor, uma 7.0, sabe? Semeada em dezembro. Sim. Então tem uma diferença bem grande, sim, sabe? Para mim foi bom, porque quando eu estava no Mato Grosso do Sul, eu trabalhava com um volume um pouco, vamos dizer, de cultivares, sim, um pouco menor, né? Então hoje do nosso portfólio ali de mais de 40 cultivares, né? Eu trabalho com praticamente, sim, todas, sim, né? Sim. E só assim, não sei se você vai falar de cultivar, mas aqui no sul, né, que é uma das mais plantadas, lá o pessoal chega a plantar em Paraná, Mato Grosso, São Paulo, é plantado também, é difundido, assim, produz tanto quanto aqui? Sim, sim. Zeus mais no Paraná, né? Campos Gerais do Paraná, ali é difícil o agricultor que não tenha Zeus, sim, sabe? Sim. Até esse ano, foi um ano que correu muito bem, sabe? Tá tendo resultados aí espetaculares. São Paulo já fica um pouco mais restrito, numa área de pivô, né? Numa área de alta fertilidade. E Mato Grosso do Sul é só alguns aventureiros, sabe? Eu tive essa cultivar lá no Mato Grosso do Sul esse ano, um produtor lá quis, vou plantar dela, tá todo mundo falando e tudo mais, aí pegamos o melhor talhão dele, ele mais ou menos uns 100 hectares dava, e ele fechou com uma média de 67 sacos, sabe? Foi muito, sim, bem. Sim. Mas o ano correu bem, né? Se ele pega um veranico ali de 15 dias, né? Aí você comentou da 64 e 63, esse mesmo agricultor fechou 78. Nossa. Num talhão vizinho, sabe? Então, não vale a pena arriscar muito em ciclo, né? Como aqui no sul, né? O pessoal trabalha 5,7, 5,8 em grande maioria, e aí plantar uma 5,0, 5,2 em uma parte da área, uma parte do talhão, né? Uma porcentagem menor para já antecipar uma colheita e tudo, mas não para plantar em grande parte da área, porque o risco é muito grande. Seria a mesma proporção de lá no Mato Grosso plantar uma 5,5, né? Então é mais ou menos isso. João, questão ali de São Paulo, que você comentou de reforma de cana, você pode falar um pouco mais como é que funciona isso? Qual que é o objetivo? Reforma de cana, que eu em si não conheço, não sei como é que funciona. Então, se o pessoal, essa reforma, eles tipo, destroem tudo, porque a cana tem a soqueira, né? Destrói tudo, faz um revolvimento de solo, depois planta, depois volta a plantar cana. Como é que funciona isso aí? Essa parte eu acho muito interessante. Sim. Geralmente o pessoal utiliza o canavial, né? Ele conduz por 6, 7 cortes, 8, depende do solo, né? Se for um solo mais estruturado. O que compromete muito o canavial muitas vezes colheita em tempo chuvoso, sabe? Esse ano vai ter muito canavial comprometido porque a colheita mecanizada destrói muita soqueira, sabe? Então, o pessoal costuma dizer assim, colheu com barro, sim, vamos dizer assim, tá bem molhada a terra, eu vou perder 2 anos do meu canavial, sabe? Porque arranca muita soqueira. O que acontece? São Paulo, para vocês terem uma ideia, ele tem 4 milhões de hectares de cana. A metade da área de cana do Brasil está no estado de São Paulo. Então, o produtor ali ele tem a tradição, tem grandes usinas, né, grandes grupos que trabalham muito forte a cana. A soja entrou como opção, pensando principalmente para o cara fazer uma limpeza da área, tanto de folha larga, de plantas daninhas de folha larga, folha fina, né, que é um baita de um problema na cana, e deixar, e vamos dizer assim, condicionar o solo, porque a soja acaba deixando nutrientes, né, nitrogênio principalmente, sim, e a cana demanda muito nitrogênio, então assim, você comparar um canavial que foi feito, uma replanta, vamos dizer assim, tu tá trocando o canavial, reformando, o cara tirar o último corte, ali, o 7º corte, baixou muita produtividade e tal. Antigamente o cara mecanizava e já cortava a muda, às vezes, do lado, já plantava ali, sabe? Então, e agora não. Agora o cara faz uma safra de soja. Muitas das vezes a área, ele vai plantar uma soja muito tarde, porque ele tem que cortar a cana, né? A safra de cana começa agora em abril, vai ali até novembro. Então, assim, tem talhões que vai ficar bem no tarde o corte. Aí ele tem que esperar a rebrota. Então, ele vai avaliar a rebrota, se vai rebrotar bem, e o rendimento, sim, que deu. Então, essa que vai ser a decisão para ele, não vou destruir isso, vou plantar soja. E existe hoje o plantio direto na soqueira de cana. Então, o cara não perde tempo com a mecanização, ele deixa para fazer depois isso, sabe? Então, já permite hoje um glifosato, controla muito bem a, sim, cana, né? Então, o maior impedimento seria a compactação, daí ele tem que usar máquina pesada para romper mesmo, sabe, na hora do plantio. Mas aí depois ele faz um controle bem tranquilo da cana, né, da rebrota da cana na soja com o glifosato, né?
E assim, o incremento de produtividade, o pessoal comenta muito assim, que eu comparei de uma área que não foi feita soja para uma área que foi feita soja, até em 30 toneladas já no próximo ano de diferença, né? Incremento em produtividade da Sim, cana. sim. E isso até teve uns quantos obtentores, a gente comentou um pouco ali do Sudeste, e o pessoal falou que tinha cultivares específicas, né, com um desenvolvimento melhor nessa reforma de cana. Mas então, João, o pessoal, uh, o pessoal tem o canavial, aí pensando, alguns eles avaliam a rebrota, não, foi baixa, a produção foi baixa, mas aí eles pegam e fazem uma escarificação, fazem passam uma grade, como é que eles, para depois entrar com a semeadura de soja, ou faz a semeadura por cima, assim, dessa soqueira de cana que chama? Sim. Depende muito de Uhum. usina, de empresa. Depende da época que ele está, né? Então, se você pegar ali uma época que ele avaliou a área em outubro. Começo de outubro já rebrotou, ele já foi os primeiros cortes, né? Então já rebrotou. Dá tempo dele manejar a área. Então, muitas vezes entra com subsolagem profunda, 1 metro, 90 centímetros de profundidade, sabe? Destruindo soqueira, fazendo gesso, Uhum. calcário, muito nível, muito curva de nível, às vezes muda. E aí nessa área, quando o produtor faz isso, um grande assim, problema é que vai ser um plantio convencional, sabe? Então, o produtor que vai plantar soja ali vai pegar alta temperatura, vai pegar um solo descoberto, sabe? Então, Sim, acaba perdendo stand por escaldatura. Então, tem esse cenário. sim, Que, assim, hoje a grande maioria acontece sim, isso. sim. Mas existe também a área um pouco mais do tarde, o produtor que já é um pouco mais tecnificado, já tem equipamentos que permite isso, que ele viu que rebrotou mal. Ele só desseca aquilo ali com glifosato, usa um 2,4-D para ter algum controle de folha larga ali que escapa, e entra plantando em cima da soqueira da cana. Geralmente planta meio cruzado, né, para cortar um pouco a soqueira, e aí essa sistematização, essa calagem, esse gesso, ele vai fazer quando ele tirar a soja. Ah, sim. E aí já entra com a cana, plantando a cana nova. Já entra com a cana, Ah, exatamente. Existe muito sistema de meiose também, né, que o cara produz a muda. Ele geralmente planta 2 ruas de cana nessa área, pula uma faixa, planta soja naquele meio e mais 2 ruas de cana, porque daí ele produz a muda no mesmo local, sabe? Não sei se o pessoal conhece esse sim. sistema, mas tá crescendo muito mais, sabe? Ah, sim. Mas aí questão de manejo, tipo, questão de fungicida e coisa, faz normal na soja, mesmo com aquelas linhas de cana no meio. Faz normal. Até assim, o maior cuidado é a questão do glifosato na Sim. soja, né? Então tem que ter bastante cuidado. O pessoal das usinas aí está bem otimista para entrar a tecnologia Conquesta, né, em materiais que se adapta à região deles, porque daí ele vai poder fazer Sim. um 2,4-D. Né? Então ele vai poder fazer em área total, que na cana já se usa Sim. muito, né? O produtor já é comum usar o 2,4-D. Porque assim, o grande problema pensando em planta daninha nessas áreas é Sim. folha larga, principalmente corda de viola. Então assim, na área de cana se desenvolve muito, né? O controle fica muito Sim. caro. Então, uma ferramenta que vai ajudar ele a controlar bem esse banco de semente de corda de Interessante, viola, né? interessante. Isso lá em São Paulo. Aí Paraná não chega a ter cana, ou tem alguma coisa. Tem, mas é bem pouco aqui no norte, divisa com São Paulo ali, região um pouco mais quente, né? Apesar que assim, nos últimos 2 anos aí pegou uma geada, mas Sim, fica bem sim. limitado, sabe? Bem limitado na divisa com São Paulo Perfeito. E ali. daí Paraná, o pessoal trabalha com trigo, e daí depois soja e milho, ou daí quem planta trigo não, tipo, não consegue plantar o milho depois? Como é que funciona, tipo, a dinâmica, assim, do sistema, no geral, ali no Paraná? Sim. O Paraná, se tu pegar o oeste do Paraná, né, a região ali de Palotina até Cascavel, ali na divisa com o sudoeste, faz muito milho safrinha. Uhum. Então o produtor planta cedo a soja também, entra ali com o plantio na virada de setembro para outubro, porque o foco dele é fazer milho safrinha. Então é bem o cenário de Mato Grosso do Sul, sabe? Se você pegar os Campos Gerais do Paraná, existe a safrinha de feijão, Uhum. então o produtor entra com a soja, abre plantio com a soja ali dia 5 de outubro com material 5.0, 5.1, sabe?
que aí vai permitir ele plantar um feijão ali em janeiro, ali final de janeiro ele já consegue fazer uma safrinha de feijão. Ou se não, essas áreas que está colhendo agora, ele aguarda para fazer um trigo. Certo. Já Certo. não, assim, não semeia, né? Em seguida ele tenta escapar ali da janela da geada, né? Para escapar. Então tem muita área hoje, você roda no Paraná, nos Campos Gerais do Paraná, que está colhendo, tem uma área que está colhida, que a planta daninha está rebrotando e está lá esperando para semear o trigo. E daí lá a semeadura do trigo é bem mais cedo, né? Isso eu acredito que final de abril já inicia, ou até antes. Sim, sim. O pessoal já agora já estão se preparando, sabe? 15 de abril ali já começa a semear o trigo. Perfeito. E aí depois entra um soja, vamos dizer, na próxima safra, né, vai ser um soja do tarde, né? Daí ele já não consegue fazer nenhum feijão, já ele faz um soja, depois na próxima área ele vai fazer um milho, Sim. aí verão, né? Então no Paraná já existe milho verão. Sim, sim. Porque daí ele já é o milho tipo safra, que a gente diz, plantado no cedo, né? E milho safrinha no Paraná também tem bastante. Sim, a região oeste do Paraná ali tem muito milho safrinha. Ali praticamente Que só daí safrinha. o pessoal não planta trigo, planta soja mais cedo e daí entra com milho depois. Isso. Entra com milho e depois soja, isso. Isso. Mas eles entram, eles não fazem assim de plantar milho, daí soja e safrinha. Eles plantam soja, daí milho e safrinha, né? Isso. Ali naquela região sempre o safrinha é o Safrinha é o milho. milho. Perfeito. É o milho. Porque aqui no sul Isso. tem alguns lugares, algumas regiões que conseguem fazer. Eles plantam milho, né? Plantam milho cedo, e aí depois em janeiro entra com soja e safrinha. Então, porque daí o milho seria, tipo, pensando nesse caso, a cultura principal, planta para ter uma maior produtividade, né? Questão de risco de não ter risco de geada, nada. E aí depois entra com soja. Então tem bastante áreas de pivô, aí o pessoal tá fazendo bastante essa. Ou também milho e depois feijão, né? Na safrinha. Então essas opções. E, João, e assim, pensando agora para a próxima safra, como é que o pessoal. Essa safra lá, assim, no geral, né, tanto Paraná, São Paulo e Mato Grosso, safra, assim, produtividade ótima, assim, normal, ou teve alguma região aí que acabou faltando chuva ou alguma outra restrição, com outra questão climática que interferiu na produtividade? Sim, teve essa região oeste ali que a gente estava falando do milho safrinha, né? O produtor planta soja um pouco mais cedo, então tem relatos de veranico, né? Teve um veranico, o produtor esperava ali colher 80, colheu 60, 50, Sim. sabe? Mas a grande maioria dessa região que eu atuo foi uma safra muito boa, sabe? O produtor colhendo muito bem, pela questão climática, né? Foi bem diferente do último ano. Essa safra mudou o cenário, né? O que eu vejo que aconteceu bastante no Paraná, principalmente, o produtor vai perder potencial produtivo, né? Ele esperava um potencial e vai ter outro devido à doença. Então, assim, choveu muito, não conseguia entrar a fazer aplicação, né? O produtor até visa um manejo bem eficiente, Sim. né? Um manejo bom, mas o clima não contribuiu, né? Não conseguia entrar nas áreas, atrasou tudo. Chuva, teve uns períodos aí que ficou, às vezes, 15, 20 dias que a área dobrada não Sim. conseguia entrar, né? Então, a doença entrou, principalmente ferrugem, né? Tem a região do Paraná ali que o pessoal fazia tempo que não viu uma pressão tão severa igual esse ano. Condição climática, né? Que nem a gente sempre diz, em anos normais, né, chovendo bem, tem condição de ferrugem, a gente consegue controlar, claro, salvo essas exceções, que foi períodos muito prolongados de chuva que o pessoal não consegue controlar. E Sim. então, num geral, assim, produtividade boa, né? Não teve quebra de safra. E para a próxima safra, assim, como é que o pessoal tem visto, tem comentado questão, vai ser um ano normal de novo, o pessoal vai investir, vai esperar, vai alguma coisa de plantio, já está meio definindo questão de cultivares? Sim. O que eu vejo é assim, aqui a gente está mais ou menos numa divisão, pensando em clima, Laninha, El Ninho, então assim, na média histórica dos anos, sempre a gente está numa média de divisão. Quando é muito seco no Rio Grande do Sul, às vezes a seca estende um pouco mais, que aconteceu ano passado, no Paraná, esse ano já foi bem diferente, né? Pega um ano seco lá no norte, Mato Grosso, Goiás, Piauí,
Aqui vem chovendo bem, sabe? Então hoje o produtor, eu vejo que ele não está pensando em clima. Ele está focado nas cultivares que foi muito bem esse ano, ele vai repetir, vai testar algum material novo, mas ele não está com esse alerta de clima, sabe? O ano passado, a safrinha do Mato Grosso do Sul mesmo falava que ia ser seca, que ia ser seca. Foi praticamente uma super safrinha, né, que o pessoal fala, então choveu Sim, bem, sim. né, e rentabilizou muito Não, bem, né? Eu vejo que é esse perfeito. cenário. Aqui também, as previsões aqui para o sul são mais otimistas, né, em relação à última safra. E aqui foi essa safra em si, no caso, que está sendo colhida, iniciada a colheita, vai ser, algumas regiões vai ser pior que no passado. Algumas regiões, alguns municípios vai ser pior que no passado, algumas regiões vai ser praticamente quase normal e algumas regiões vai ficar na média. Então vai ser bem baixado. Isso tudo influencia a questão de preço, né? Como a gente viu, não sei como é que tá ali na tua região, mas aqui as últimas semanas baixou bastante o preço. E a tendência é ficar nesse patamar ou até menos, porque é questão de oferta, né? Como você comentou, pega Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a produtividade, tipo, excelente. A oferta vai ser muito grande, então tudo isso faz com que o preço se mantenha nisso ou até baixe mais um pouco. Mas, João, aí a gente já está quase uma hora conversando. Ou se o pessoal tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar, pode escrever aí que a gente vai conversando. Eu te agradeço, João, te agradeço demais. Esse nosso bate-papo aí foi muito bom. Entender um pouco mais dessa realidade ali desses três estados aí que você atua, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, porque tudo isso aí influencia, né? A produção lá vai influenciar aqui, a produção aqui vai influenciar lá, a questão de semente. E aí eu deixo você fazer suas considerações finais e daí a gente já encerra a live. Sim, sim. Bom, para finalizar, pessoal, eu queria assim deixar um recado. Hoje, o cliente pega Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, parece que ele não viu ainda o problema de semente que tem no Rio Grande do Sul, né? Então, que nem você acabou de dizer, tem regiões que está pior do que o ano passado e tudo mais. A questão do preço, né, da produção dele caiu bastante, então isso desmotiva ele com bastante negócio, né? Então, assim, o mercado deu uma estacionada, está um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas vai ter bastante surpresa daqui para frente, né? O próprio Aécio teve a live com você, está rodando os campos agora, a gente começou umas colheitas, então a previsão era X, agora já não é mais X, então... E eu vejo assim, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de semente, né? Então, com uma quebra lá, vai afetar o mercado, vai afetar a oferta, isso sem dúvida vai acontecer, né? Logo, isso vai refletir na ponta do mercado. Mas eu acho que é isso que... Eu acho que ele teria bastante assunto para conversar aí, até tinha colocado alguns pontos aqui, mas a gente deixa para uma próxima hora. E eu só tenho a agradecer a oportunidade de a gente conversar, entender um pouco do mercado, né? É bem diferente, é bem dinâmico o mercado, Sim, né? Mas a gente tem que sempre estar aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Experiência nunca é demais, né? Eu costumo dizer que não é 7, não é 10, não é 20 anos que você vai ser o expert no que você faz, né? Você tem que estar sempre buscando experiência. E também queria te parabenizar pela essa iniciativa das lives e vejo também o trabalho que você faz aí no Rio Grande do Sul, um trabalho de desenvolvimento, né, de avaliação de produto, porque eu costumo dizer aqui para o pessoal da distribuição, das revendas que eu atendo, muitas vezes vale mais você saber o ponto negativo de um produto, de uma cultivar, né, sim, do que o positivo. Porque se tu sabe o negativo, você não vai errar. A chance de erro é muito sim, sim. menor, né? Então, eu queria te parabenizar por esse trabalho que tu faz aí no Sul, tá levando, vamos dizer assim, uma excelência no campo, né, com teste de produto. E ficamos à disposição, tanto eu como a Sementes Butiá, para um outro bate-papo, ficamos à disposição. Perfeito, João, perfeito. Bem como você comentou, essa questão de semente, né? Então, quando o pessoal ali, a tendência ele já começar, apesar do preço mais baixo, o pessoal já vai começar a movimentar antes esse mercado. Como você comentou, em abril o pessoal já começa a negociação. Então, aqui para o sul também, ontem eu acabei não conseguindo fazer a live com o Valmir por causa de conexão na internet, mas a tendência é o mercado cada vez rodar mais cedo, que nem a gente chama. O pessoal aí que quer determinados produtos, determinados cultivares, se antecipar para garantir, né? Então isso cada vez mais vai acontecer.
Mas, João, te agradeço de novo. Foi um bate-papo muito, muito proveitoso. E para frente a gente, quando encerrar a safra aqui no sul, a gente faz mais um aí para fazer meio que um fechamento. Tá? Beleza, João? Agradeço demais, agradeço a todos que nos assistiram. Então, no final da live ali, a minha irmã também, a Lisiane, tá assistindo. Ela faz um resumo sempre da live. Daí, quem ainda não participa do nosso grupo, tem o link na bio do meu Instagram. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos aí e até mais. Valeu, João. Boa noite. Obrigadão. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.